E aí, tudo bom? Bem demais a conta? Estão estudando muito? Ah, será que estão estudando mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar prosseguimento aí na nossa disciplina de administração, conversando um pouco mais aí sobre as características do trabalho da enfermagem e tendo em vista todo esse processo. Hoje, dentro dessa disciplina, nós vamos falar um pouco sobre escalas de distribuição dos profissionais da enfermagem, ou escala de trabalho, ou escalas de organização da equipe de enfermagem. Então, fica comigo, sai dessa rede social aí, esquece Netflix, depois você assiste aí as suas séries. Não, desconecta também do Amazon Prime Video ou do Prime Video se você já fez assinatura, tá? E agora é o momento aqui, ó, fica comigo, vamos estudar um pouquinho mais. Vamos trabalhar aí com essa disciplina da administração, com as escalas de distribuição dos profissionais da enfermagem. Com essa escala que vai trabalhar diretamente organizando o nosso trabalho, organizando a minha equipe, organizando o meu trabalho e o que nós vamos estar desenvolvendo. A distribuição desses profissionais é uma atividade importante, é uma atividade até mesmo complexa. Ah, que isso? Se organizar o povo é complexo? Vocês vão ver, não é tão simples quanto parece, mas também não é tão difícil quanto parece. Que vai aí gastar tempo, que vai depender e vai requerer do profissional conhecimento relacionado com a clientela, relacionado aí com os pacientes, com aqueles que vão estar ali recebendo todo o cuidado, vão estar relacionados com as características da própria equipe, número de profissionais que vão estar atuando, nível de conhecimento, nível de formação, tempo de trabalho. É uma equipe que começou agora, é uma equipe mais antiga, é uma equipe mesclada, alguns profissionais mais antigos, alguns com conhecimento, alguns recém-formados, alguns estagiários. Então isso depende muito da equipe para montar uma escala. A dinâmica da unidade, a dinâmica de trabalho do local, é uma unidade de cuidados psiquiátricos, é uma unidade de cuidados neonatais, é uma unidade de internação, ou é uma clínica cirúrgica, ou é uma UTI, pronto atendimento. Então isso varia. E claro, as leis trabalhistas, leis que têm sofrido mudanças, que têm sofrido modificações. Por isso que por enquanto, nesse ponto, tá, nós vamos estar referenciando algumas condições legais mais usuais, algumas condições legais mais presentes, por causa das modificações que têm sido gradualmente implementadas nos serviços, devido a uma série de alterações que o próprio Ministério, que as próprias negociações com os sindicatos têm levado e têm sido consideradas. Mas alguns pontos não mudam, algumas informações não se alteram. Essa função de organizar a escala, de montar adequadamente, ela deve ser exercida de uma forma até racional, de criar uma escala racional para assegurar, para garantir que todo o cuidado de enfermagem, toda a assistência, toda a atenção seja prestada da melhor forma possível. Organizar a escala deve acontecer para que a assistência de enfermagem ela seja garantida, de forma que o paciente ele realmente seja assistido durante o período de trabalho, durante ali as 24 horas do plantão. Por isso que é importante executar a devida organização, para que não hajam surpresas, para que não hajam falhas, para que não ocorram aí nenhum tipo de ausência de profissionais e falta de cuidado. As escalas podem ser organizadas basicamente de três formas. Pode ser a chamada escala mensal, ela pode ter essa caracterização. Pode ser a escala chamada diária, ou a escala pode ser a chamada de férias. Então nós temos essas três possibilidades. Uma escala que é montada para o mês de trabalho, para o mês corrente, onde será colocado ali o profissional que vai estar desenvolvendo o trabalho, os profissionais que estarão em ausências ao longo do mês, ou os dias de trabalho, os dias de ausência. A escala diária, onde será feita a organização para o dia de trabalho, para aquele momento, para aquela situação na qual a pessoa se encontra. Cheguei ali para trabalhar, eu vou fazer o que hoje? Eu vou cuidar de quem? Qual que é o meu paciente? Tá? Não é simplesmente cheguei lá, não, eu estou escalado no meu plantão hoje, eu escolho o que eu quero. A escala diária serve para isso. Você vai chegar no seu plantão, é óbvio que você vai ter ali uma
alocação. Você já vai ter ali uma definição de quais pacientes você vai estar executando cuidado naquele seu plantão, naquele seu dia. E a escala de férias? Todo mundo adora, né? Fala assim, tá de férias, mas ela pode ter algumas características, ela pode ter algumas peculiaridades, que a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho. Então são essas 3 escalas básicas. O importante, o interessante quando a gente trabalha com a escala, é que elas podem ser montadas individualmente, ou seja, vai ter o formulário da escala diária, haverá o formulário da escala de mensal, haverá o formulário da escala de férias. Então a montagem delas é individual, mas o interessante, o importante é que elas possuem uma relação muito estreita entre si. O profissional, no momento que ele vai montar a escala mensal, ele precisa da escala de férias para saber qual profissional que naquele mês não vai estar presente, ou que período do mês aquele profissional não vai estar presente por estar de férias. Quando a pessoa monta a escala diária, ela precisa da mensal para saber quem é que vai estar pegando plantão naquele dia, para quem é que vai estar trocando de plantão, quem é que vai estar entrando, quem vai estar saindo, quem vai assumir um plantão de quem, para fazer essa troca, para fazer essa organização. Tanto é que existem unidades, existem instituições hospitalares que determinam ou que facilitam, favorecem, autorizam, eu poderia dizer, a troca de plantão entre funcionários. Por exemplo, eu vou trabalhar hoje, dia 11. Meu colega vai trabalhar amanhã, dia 12. Aí ele pediu, pô Fernando, eu tô de folga hoje, você vai estar no meu plantão, você vai estar aí, eu tô de folga. Aí amanhã não tem como você trocar comigo para eu poder viajar e tal. Existem hospitais que permitem esse tipo de troca. Existem hospitais que permitem essa regulação, já outros não. Justamente por causa das escalas diárias, por causa das escalas mensais que já foram montadas. Então, mesmo sendo feitas individualmente, elas têm uma ligação muito grande, elas têm uma relação muito estreita entre si, elas têm uma conexão muito intensa. Qualquer modificação em uma delas pode alterar a outra. Qualquer modificação que aconteça pode modificar. Cada escala traz suas informações próprias, mas elas são complementares. Um funcionário, por exemplo, vai estar de férias no mês de fevereiro. A folga deve estar presente na escala mensal, com o nome daquele que possivelmente vai substituí-lo. É por isso que no momento que vocês forem aí estar se candidatando a alguma carga, alguma vaga de emprego, pode ser que vocês encontrem o termo assim, técnico de enfermagem ferista. O que significa isso? É o cara, o coringa, ele será o responsável por cobrir férias. Ao invés de alocar funcionários que já estão na unidade, ao invés de trabalhar com funcionários que já estão no ambiente, deslocando para os setores nos quais o funcionário está de férias, várias instituições contratam profissionais feristas. Não que ele não vai tirar férias, claro que não. Mas ele é o funcionário que vai suprir a demanda do setor quando tiver alguém de férias. Exemplo, você será um técnico ferista, foi contratado. Hoje, mês de julho, um funcionário da UTI lá, do CTI adulto, está de férias. Em julho. Então você vai para lá cobrir esse funcionário. A equipe não vai ser mexida em nenhum lugar do hospital, mas você é o cara das férias, então você vai para lá. Aí terminou julho, o profissional voltou e um profissional do pronto atendimento, um técnico do pronto atendimento é que entrou de férias em junho. Você vai em julho no CTI, em julho, nas férias do pronto atendimento, você vai para o pronto atendimento. Não, em agosto, outro técnico do pronto atendimento vai estar de férias. Então você continua lá. Não, porque em setembro é um funcionário que trabalha no centro cirúrgico. Você vai para lá. Então existe essa possibilidade que os hospitais trabalham com esse profissional coringa. Logicamente que não é só um. Alguns contratam exclusivamente o ferista para um setor, o ferista para um grupo de setores. Isso varia conforme a organização, conforme a instituição. O importante é que a escala diária vai ser montada também com os funcionários que vão estar no plantão, sabendo quem estará cuidando no dia. Então cada escala tem a sua função, mas elas são interconectadas. Cada escala tem a sua alocação, cada escala tem a sua montagem, mas elas são todas ligadas entre si. Turma, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Um abraço!